desenvolvimento e graça. É isso que você precisa saber para que você cresça espiritualmente. Jesus ia crescendo em sabedoria. Qual é o ato de sabedoria que Jesus teve? Pai e mãe, eu vou com vocês por enquanto. Porque honra o teu pai e tua mãe para que os seus dias se prolonguem, né? É o segundo mandamento. Jesus falou: eu vou obedecer. Vou honrar meu pai e minha mãe. Embora é pai e mãe da minha carne, o pai do meu espírito é o meu pai celestial, mas eu me fiz carne para quê? Para ensinar como vai ser amadurecido no espírito. Então eu vou obedecer o meu pai e minha mãe. Então eu cresço. Segundo, cresci em estatura. É a sabedoria que vai te dar o desenvolver. E depois que eu cresço em estatura, em graça. Sabe quando é que eu caio na graça dos outros? Quando eu tenho sabedoria e estatura. Aí o que acontece? A gente quer evangelizar, pastor. Sem sabedoria e sem crescimento, o que acontece? A gente espanta o racismo. Perdão. A gente quer propagar o evangelho, mas sem sabedoria e sem crescimento, o que acontece? A gente afasta o nosso irmão. A gente tem na sede, sabe? A gente tem aquela vontade de falar o amor de Deus, mas sem sabedoria e sem crescimento, que um espanto, gente. Aí fica difícil. Amém? Vamos lá para a gente terminar em Pedro? Aqui eu já caminho para terminar com vocês. Olha, esse é o ponto central da mensagem. Versículo 1, capítulo 2, 1 Pedro. Portanto, livre-se de toda maldade, de todo engano, de toda hipocrisia. Sabe como é que eu me livro da hipocrisia? Lá em Mateus capítulo 23, verso 26 e diante, Jesus começa a falar para os fariseus assim: ó, hipócritas, limpa primeiro o interior do copo e do prato, depois o exterior vai ficar limpo. O que significa isso? Isso é combater a hipocrisia. Como é que eu deixo de ser falso? Como é que eu deixo de ser hipócrita? Porque em dado momento todos nós cometemos isso. Como é que a gente se livra disso? Limpando o que a gente põe no nosso copo e no nosso prato. Ou seja, Jesus está falando: limpa o que você come e toma cuidado com o que você bebe. Ah, mas eu tomo coca e como não. Estou falando do Espírito. Cuidado com aquilo que está dentro. Cuida daquilo que está dentro, para que aquilo que está fora. Isso é uma maneira de vencer isso. Inveja e toda espécie de maledicência. Verso 2: como crianças recém-nascidas. Está falando de uma semente agora gerada de novo? Não é isso? Uma nova natureza? Então ele pega o seu processo de conversão, que você está nascendo de novo, e Pedro compara com uma criança recém-nascida. Pastor, não tem como ninguém entender isso aqui, porque todo mundo aqui já viu uma criança recém-nascida. Ou é mãe, ou é pai, ou tem irmão, ou tem tio, todo mundo sabe. Então Pedro está falando, para você crescer espiritualmente, seja como uma criança recém-nascida. Como assim, Jorão? Ela não importa a hora, o dia, o momento e o tempo. Se ela estiver com fome, ela vai chorar. Se ela estiver com sede, ela vai gritar. Se ela tiver com alguma dor, algum desespero, ela vai chorar. Porque independente do tempo, do momento e da hora, a criança, ela sempre deseja o leite da mãe. Criança recém-nascida. A única coisa que pode aplacar a dor da fome da criança e a sede nos primeiros momentos é o quê? O leite da mãe. Então, Pedro está falando para você que quer crescer espiritualmente. Já viu um bebezinho? Não interessa se é de madrugada, peça esse leite. Não interessa se é de dia, chore por esse leite. Não interessa se é de manhã, se é à tarde. Não. Grite, clame como uma criança recém-nascida por esse alimento espiritual. Você está entendendo? Você tem que se portar como uma criança, se ver totalmente dependente daquele que pode te dar o alimento espiritual. Poxa, irmão, como uma criança recém-nascida, desejem
coração, o leite espiritual puro, para que por meio dele vocês para. Então a salvação acontece na hora que eu creio? Não! Comece! Quando é que acontece a salvação? Quando eu crescer. Embora estou salvo, não experimento a minha salvação. Por quê? Porque não sou crescido. Salvo do quê? Da minha outra natureza. Salvo do quê? Da minha carne. Salvo do quê? Da outra semente que produz fruto para a perdição. Então, no começo da minha conversão, eu começo o processo de salvação. Eu só experimento a salvação uma vez que eu sou crescido e amadurecido diante de Deus. Então Pedro está falando assim, sabe o que o leite faz para a criança? Eu estava conversando com a minha esposa, você lembra, mano? Daquele primeiro leite? Eu acho que é com 5 ou 6 dias a mãe tem colostro. Tem até uma cor diferente, mais espesso, mas o que a criança vai lá? Eu lembro da Juliana mamando. A Juliana, ela encostava no peito da minha esposa, ela mamava, já fazia isso aqui. Parecia sonífero, parecia, não sei o que acontecia. Ela mamava um pouquinho, ela dava até um sorrisinho. Eu falei, nossa, eu acho que é isso que Pedro está falando. Sabe, quando eu começar a me interessar pelo alimento, o leite que procede do Pai, eu vou sentir esse gozo, esse descanso, essa alegria. Então eu vou poder repousar em segurança. Era isso que eu via no rostinho dela. Embora tenha essa dificuldade, nem toda criança consegue, né? A mãe fica lá assim, encaixa. Eu acompanhei de perto, a minha esposa calma aí, ajuda eu. Encaixa, pai. E a criança está lá, mas o Deus é assim. Embora você não saiba pegar direito, ele está o tempo todo. Se chorar de madrugada, ele está lá. Se for de dia, ele está lá. Se for de manhã, ele está lá. Assim como a mãe que sabe que o filho precisa do leite, o pai também está lá o tempo todo que você pedir. Pode chamar de aquele que repousa no meu seio, ele encontrará descanso, alegria. É assim, o pai está tentando, e a mãe está o tempo todo com a criança. Aquele primeiro leite, esse tal de colostro, é ele que fornece os nutrientes para o crescimento da criança. É ele que produz bactérias boas, que criam anticorpos para vírus e bactérias ruins que possam pegar aquela criança. Então o que o apóstolo Pedro está falando para nós? Esse leite é o que vai tornar você imune à sua natureza caída, porque ele vai produzir em você anticorpos espirituais que vão vencer esses vírus da sua carne. Nossa, eu não sei se Pedro tinha essa ideia naquela época, mas com certeza é isso que a palavra quer dizer para nós. O bebezinho, ele vai tomando aquele leite, e o leite é só isso que ele precisa. Durante pelo menos 3 meses, primeiro da vida do recém-nascido, é só esse leite. Nada contra quem dá outro tipo de leite, tem várias coisas que acontecem, mas esse leite é o fundamental e gera um crescimento, uma criança fica mais robusta e mais saudável. É diferente de um leite industrial. Quem é mãe sabe. E tem a dificuldade de dar esse leite, esse primeiro leite, por causa que a criança às vezes não sabe como fazer. E a mãe sofre, porque eu queria, mas aí se você não fizer direito, o bebê não consegue. Se você não fizer direito, o bebê machuca. Então tem que ter o sincronismo perfeito do pai com o filho, para que essa alimentação possa gerar um crescimento espiritual. Amém? Eu vou terminar com vocês. Se o louvor quiser subir, olha.